que será que a matéria orgânica tem sido considerada um bom indicador? Principalmente, pessoal, expressa por aquele elemento, pelo carbono. Como vocês viram, né, o carbono ele pode estar em constituintes de rápida degradação, de rápida ciclagem, cuja meia-vida, né, o tempo médio de residência é muito curto. Por exemplo, né, nos organismos do solo, que rapidamente respondem a algum efeito, né, alguma prática de manejo, ou na forma de pluvio lixiviados, ou na forma de exudatos de raízes, enfim, formas rápidas. Também pode esse carbono estar presente em constituintes com média velocidade de alteração. Por exemplo, as substâncias que nós chamamos, né, que as pessoas tratam aí nos livros, de substâncias não úmicas. Se vocês lembrarem do que a gente conversou anteriormente, as substâncias não úmicas são aquelas que estão em algum estágio, um estágio intermediário de estabilidade. Elas não são matéria orgânica fresca, recém-adicionada ao solo, não são, e não são aquelas frações estabilizadas, o humus do solo. Estão no estágio intermediário. O interessante dessas frações ligadas às substâncias não úmicas é que elas têm um tempo médio de reação. Ou seja, enquanto a fração ligada aos organismos, aos exudatos, aos pluvio lixiviados, nos dão uma ideia rápida das mudanças no solo, como indicadores, né, as substâncias não úmicas nos dão um tempo médio. E ainda o carbono expresso como indicador, né, expresso nas substâncias úmicas, vocês lembram aquela fração mais estabilizada da matéria orgânica? Operacionalmente dividida em ácido úmico, ácido fúlvico e umina, eles dão uma ideia de longo prazo. Ações, práticas de manejo que interfiram no longo prazo. Então, por isso a matéria orgânica, de novo expressa pelo carbono, por exemplo, tem sido considerada um bom indicador, porque consegue nos ajudar a avaliar processos na curta, na média e na longa escala temporal. Tá? Então, nesse sentido, eu gostaria, e estou adicionando aqui, uma engrenagem da esfera da sustentabilidade. Pessoal, uma última engrenagem que eu gostaria de adicionar aqui, estou colocando o ambiente. Coloquei o ambiente, uma palavra aqui a mais curta possível, que eu consegui colocar aqui, para expressar o quê? Ações da matéria orgânica relacionadas a, por exemplo, interação com produtos químicos, sejam metais pesados, sejam moléculas orgânicas de pesticidas, de fungicidas, de nematicidas, né, de herbicidas. Nós vamos chamar esses compostos aí de xenobióticos, né, para dar uma encapsulação, um termo mais geral. Então está ligado ao ambiente. Até, pessoal, a matéria orgânica como emissora de gases para a atmosfera, quando processos de decomposição ocorrem intermediário por organismos do solo. Talvez vocês lembrem, né, e eu preciso que vocês retomem essa informação, a gente conversou na semana passada, que uma boa parte do material orgânico, quando processado pelos organismos, é lançado, é emitido para a atmosfera na forma de gases. Alguns desses gases são considerados gases do efeito estufa. CO2, né, que é o dióxido de carbono, CH4, que é o metano, e N2O, que é o óxido nitroso, para citar alguns para vocês. São 3 dos gases do efeito estufa, que uma fonte, não é a única, mas uma fonte de emissão é a decomposição, a alteração, a degradação dessa matéria orgânica. Seja em condições na presença do oxigênio, como é o caso do CO2, seja em condições onde há uma ausência, uma limitação de oxigênio, né? Condições anaeróbicas ou anóxicas. Ou seja, daí nessas condições, uma mistura de CO2 mais metano pode ser lançada para a atmosfera, ou até desse gás de nitrogênio chamado
óxido nitroso, N2O, que são gases do efeito estufa. Então, como ambiente aí, eu estou tratando algumas dessas interações. Pessoal, observem essa figura aqui. Eu estou colocando a matéria orgânica no centro, como uma engrenagem, e na minha concepção, essa engrenagem, ela faz com que as outras também se movam. Eu fiz essa animaçãozinha aqui para dizer o seguinte: a matéria orgânica, na minha opinião, ela move essas outras engrenagens do solo. Isso não quer dizer que se a gente não tiver matéria orgânica, não existam essas propriedades, esses atributos do solo. Existem, claro. Ah, não tem CTC se não tiver matéria orgânica? Tem, né? Oriunda aí, por exemplo, de óxidos de ferro, de alumínio, de caulinita, outros minerais do solo, né, do tipo 2:1, por exemplo. Tem CTC, mas na presença da matéria orgânica, isso tende a ficar intensificado. Puxa, não tem agregação, né, se não tiver matéria orgânica? Tem. Tem inúmeros processos, né, físico-químicos que não são dependentes da matéria orgânica e que geram, né, esse aglomerado, essa junção de partículas primárias do solo. Mas talvez, na presença da matéria orgânica, esses agregados tenham uma estabilidade maior do que na ausência da matéria orgânica. Não tem nutrição de planta? Claro, a gente pode introduzir, né, para as plantas, via fertilizante mineral, por exemplo, né, adicionar lá o nitrogênio, não precisa contar com a matéria orgânica. Tem ureia, tem nitrato de amônio, sulfato de amônio, inúmeras fontes de nitrogênio. Mas, talvez se a gente contar com 97% do nitrogênio que está na forma orgânica e, eventualmente, trabalharmos com processos de mineralização e talvez até algumas maneiras de intensificarmos, eventualmente, essa mineralização, em algumas situações isso é possível, talvez a gente possa usufruir do benefício desse compartimento, desse estoque, né, dessa poupança de nitrogênio na forma orgânica que há no solo. E assim, pessoal, para as outras engrenagens. Então vejam, a nossa conversa aqui é no papel da matéria orgânica intensificando esses processos, né? Pessoal, para isso, eu dividi a nossa conversa aqui em 3 grandes partes. Eu vou começar pela última, que está escrito propriedades químicas, e tem um motivo para isso, que foi aí que nós paramos na aula passada. Eu estava falando para vocês justamente da CTC do solo. Eu gostaria de retomar esse assunto e falar de outras, tá? De outras propriedades. Então vamos lá, pessoal. Sob o ponto de vista de propriedades e atributos químicos, nós paramos na nossa aula passada justamente conversando sobre aquela fração da matéria orgânica estabilizada que tem a capacidade de gerar carga negativa no solo. Primeira coisa que eu gostaria de salientar aqui para vocês. Não é muito correto, tecnicamente falando, dizer simplesmente que a matéria orgânica gera carga negativa. Não está errado, né? Não está errado. Mas, como nós vimos, há uma série de constituintes da matéria orgânica. E apenas um grupo desses constituintes é que tem a capacidade de gerar carga negativa. Esse grupo é aquela fração estabilizada, que nós chamamos de substâncias úmicas, ou humus do solo. Por que eu falei que não é correto? Porque se a gente fala matéria orgânica de forma geral, nós estamos incluindo aqui plúvio lixiviados, que vocês lembram que são, não geram carga negativa. Os organismos do solo não geram por si só carga negativa. Eles trabalham num processo de estabilização, mas eles não geram carga negativa. Aquela folhinha, aquele material na superfície, que a gente chamou de palhada, de restos culturais, né? Aquele composto, seja de lixo urbano, seja de um composto de materiais orgânicos diferentes, distintos, né? Isso não gera carga negativa, esse material recém-adicionado. As raízes também não, os exudatos, nem as substâncias não úmicas.
que estão no estágio intermediário de degradação. Então, o que eu quero salientar para vocês é que, para sermos mais específicos, tecnicamente mais corretos, deveríamos falar geração de carga negativa para atrair um cátion, para reter um cátion, é oriunda da fração estabilizada da matéria orgânica, do humus do solo.